Boa tarde, pessoal. Aqui quem está falando é Pablo Abrão. Estou nessa quinta-feira maravilhosa, tomando um café com meu amigo Luiz Sampaio. Boa tarde, minha gente querida. Estamos aqui para mais um vídeo nesta quinta-feira e estou de braços abertos, contando com a atenção e, como sempre, com o carinho de vocês. Na verdade, eu tenho recebido tanto carinho que eu estou ficando viciado no Tá carinho de ficando vocês. mimado. Isso tudo é muito bom. Vamos em frente, minha gente. Vamos lá. Então, pessoal, hoje é dia 23 de janeiro e estamos no nosso terceiro programa e dessa vez com uma novidade. A partir de agora, nossos programas todos iniciarão com um poema lido pelo Luiz Sampaio, um poema da autoria dele. E para estrear nesse programa, numa temática sobre a liberdade da poesia, o Luiz escreveu um poema exclusivo para a gente. Então, pessoal, essa ideia, já que falamos de poesia, vamos sempre começar com um poema. Poesia nunca é demais. Vamos ao poema desta tarde. Meus poemas falam de tantas coisas. Como saber o que meus poemas querem dizer? Era uma vez uma palavra que sonhava assomar, resplandecer. Então se propôs a poema e me veio para que eu a cantasse e a gente voasse para nunca deixar de ser. Fantástico. Nossa, fiquei arrepiado aqui, Luiz. Ah, eu também fiquei, somos dois. Eu adoro. Eu não tenho costume, não tinha o costume de ir em sarais de poesia, então eu não conhecia. Eu fui em um sarau de poesia, vi uma vez ao vivo alguém declamando poesia, mas desde que a gente começou a trabalhar junto, eu me acabei me acostumando, né? Já que a gente trabalha muito em cima do material que tu constrói e tu cria. Mas como é bom ouvir ao vivo, né? Uma poesia assim, tão gostosa. Lembrando todo mundo que o tema do vídeo de hoje é a liberdade da poesia, e eu quero começar falando, inclusive, sobre esse poema que tu acabou de falar, porque me fez pensar, né? A liberdade do poeta em criar e a liberdade do leitor em sentir e compreender a poesia de uma forma única e totalmente pessoal é o que torna essa arte tão única e tão viva entre as pessoas. Eu penso que a poesia, ela é o exercício da liberdade. Um poema é uma palavra, poema é palavra. Agora, que palavra? É uma palavra muito especial, é uma palavra que procura novos sentidos, é uma palavra inovada e inovadora. Quando um leitor dedica sua atenção na apreciação de um poema, pode ser lendo ou ouvindo uma declamação, ele recebe uma massa de mensagens, um composto indivisível de conteúdo e forma, É, um todo indivisível de palavras querendo transmitir alguma coisa. Todo poema tem um assunto. Cada poema fala de alguma coisa. Este meu, por exemplo, fala sobre a própria poesia. Mas a simples escolha do assunto não garante a existência do poema. Eu poderia falar sobre a poesia com um texto teórico sobre poesia, não com um poema, mas né? Luiz, se o assunto não garante de fato a poesia, ah, eu fico me perguntando, mas o amor não é um assunto que normalmente sempre é um assunto bom para poesia? Não, existem teorias científicas sobre o amor, né? Existem textos teóricos falando sobre o amor, existem textos filosóficos sobre o amor. O que garante a poesia não é a escolha do assunto. Eu posso falar sobre o amor de uma forma poética ou de uma forma não poética. Posso fazer uma dissertação sobre o amor. Entendo. O que garante o poema, o que garante a existência do poema é a forma, Entendo. é a maneira
como qual o poeta tratou aquele assunto, que basicamente não é poético. Nenhum assunto é poético. Poético é a forma como o assunto é tratado. Poema é forma, fundamentalmente. Então O palavras que bonitas não faz... fazem um poema. Não, palavras bonitas são palavras bonitas. Palavras recriadas, vivificadas pela poesia, criando um mundo de palavras, um mundo novo. Esse é um poema. Não é? Palavras bonitas podem ser uma carta de amor muito bonita, a pessoa recebe, chora e tal, e não é um poema, é uma Sim. carta de amor com palavras bonitas. Um poema é um conteúdo que pode ser inclusive o ódio, tratado de forma poética. Entendo. Isso é o que faz a poesia, não é? Não é o conteúdo, é a forma. Agora, acontece que em todos os textos, e na poesia isso é fundamental, conteúdo e forma são inseparáveis, formam um todo indivisível. Ninguém separa o conteúdo da forma de um poema, porque conteúdo e forma num poema são um só, Entendo. são um todo único, indivisível, E é né? essa forma, e o que que é? É a forma, é o conteúdo ou é a soma dos dois? Então esse conteúdo, Um poema é a soma do seu, é um todo, é um fruto criado pelo conteúdo numa determinada forma, certo. não é? Não é? É na linguagem, é na criação de uma nova linguagem que está a origem do poema. Poema é linguagem, linguagem é conteúdo e forma. Isso, E uma linguagem recriada, nova, é o poema. Se houve essa isso é muito forte, né? linguagem, houve o poema. Eu Sim. acho que é muito forte, sim. Eu fico Não é? pensando o quanto a gente falando sobre as palavras, né? Poema é palavra. A gente vive num mundo onde as pessoas pararam de acreditar no poder da palavra. E a palavra, ela tem poder. Não é à toa que desde a época medieval a igreja dominou o mundo em cima da palavra, né? Claro, não é que a palavra ela tem tanto poder, não é? Que você veja assim a Bíblia, no princípio era o verbo. A Sim, palavra cria realidades, sim, não é? sim. A palavra cria realidades. Esse é o poder da palavra, criar. No princípio era o verbo. E aí eu penso uma outra coisa que tem a ver com o nosso tema de hoje. Criação é liberdade, não é? Aí que está a Não liberdade da existe, poesia, então, na criação. exatamente, não existe criação. A criação é um ato de liberdade, não é? E um poema é um ato de criação. Então, poesia é o exercício da liberdade. A liberdade é a condição essencial da poesia. É a liberdade que garante ao poeta a possibilidade de inventar não apenas novas palavras. Nós podemos inventar uma palavra, mas é ressignificar a palavra, é inventar novos significados para cada palavra da nossa língua e novas relações entre elas, válidas apenas dentro daquele poema. Por Fantástico. exemplo, no meu poema de hoje, eu digo assim: era uma vez uma palavra que sonhava assomar, resplandecer. Ora, vejam bem, palavra não sonha. Mas no poema, a palavra Sim. pode sonhar como sonhou nesse meu aqui. Sim, A minha palavra sonhou, e né? é legal que a gente nunca poderia entender esse significado se não fosse dessa forma, né? Com a poesia, com esse poema, entende? Como tu vai pensar numa palavra que sonha? Só através de um poema mesmo. Só através essa é a liberdade da poesia. É a liberdade de poder criar novos sentidos, de renovar a palavra, limpar do seu sentido primitivo e dar a ela asas para voar. Por isso que as minhas palavras voaram no poema, Sim. não é? E eu me lembrei agora de uma coisa que eu achei muito interessante, não é? Eu escrevi há pouco, nós divulgamos há pouco tempo aquele poema que chama Meu Continente, né? Sim. Nesse poema eu digo assim: um continente é uma ilha
cercada de silêncio por todos os lados. E segue adiante o poema. Recebi muitas e muitas mensagens, eu agradeço de coração as mensagens que eu recebo, não é? A grande maioria muito, muito elogiosas, algumas críticas, algumas dando sugestões de como melhorar, e tudo isso é o que me leva adiante, o que pode me enriquecer. Numa dessas mensagens, um leitor que eu percebo e respeito a visão bem racional, escreveu simplesmente assim uma frase: um continente não é uma ilha. E eu respondi para ele com muito carinho: realmente um continente não é uma ilha, mas na poesia pode ser. Por conta da liberdade da poesia, né? Essa é a liberdade. No meu poema, um continente é uma ilha cercada de silêncio por todos os lados. Aí eu escrevi a ele um pouco sobre a metáfora. A metáfora é uma poderosa figura de linguagem que nos permite comparar uma coisa a outra. Por exemplo, sei lá, lembrei da história do ratinho e da lua. Naquela história, o ratinho via na lua um queijo. Então, para o ratinho, a lua era um queijo. Isso é uma metáfora. A lua é um queijo no céu. Desejo inalcançável. Sim. Um desejo, e aí levamos um desejo inalcançável. Muito bem, muito bonito, Pablo, essa visão sua, não é? Então, as assim chamadas figuras de linguagem são muitas, né? A metáfora é uma delas, são armas poderosas dos poemas, dos poetas, para eles se embrenharem pelos caminhos da poesia, para desbravarem novos significados para as palavras, levando o leitor a novos mundos. Sim, vamos pensar que são novos mundos. A poesia nos leva a novos mundos, sim, porque a novidade da poesia desperta o leitor, nos desperta do nosso viver cotidiano e abre a nossa emoção, os nossos olhos, a sentirem e verem de uma forma diferente a nossa vida. Nesse sentido, não é? A poesia sempre renova. Sim. Não é? A gente nunca é o mesmo depois de ler com emoção, porque a gente pode ler friamente, isso não é sem ver, não é? Sem sentir. Ler, abrir o nosso coração, a nossa emoção a um poema. Se nós fizermos isso, nós saímos dessa experiência diferentes. Sim. Nesse sentido, a poesia revitaliza tanto o leitor quanto o poeta. A poesia revitaliza nesse processo de criação e de recriação cada vez que alguém lê um poema, não é? Sim. Falando ainda sobre liberdade, né? A apreciação de um poema pelo leitor também é um exercício de liberdade. Por isso, a gente fala... Claro, o leitor pode, às vezes, ter uma interpretação que o poeta nem esperava, mas essa é a liberdade dele. Não, muitas vezes, um leitor abre os olhos do poeta, mostrando que o poeta falou uma coisa que eu não sei, e o poeta nem pensou naquilo. Quem descobriu foi o leitor. Inclusive, até eu já que tu vai entrar nesse assunto, eu já vou perguntar, né? Eu vejo que a gente, assim, eu sou uma pessoa que acredita que a gente afeta a nossa vida, o humor afeta muito a nossa vida, o nosso cotidiano, né? E eu acredito muito que a bela arte, uma boa música, uma boa poesia, um bom poema, ele melhora nossa vibração, nosso humor, e isso modifica nosso dia, é o que tu estava falando. Então eu te pergunto, como um leitor, principalmente os leitores dos teus poemas, do nosso trabalho, pode usar essa liberdade da poesia para melhorar o dia dele? Pois é, aí é que, pensando nisso, a gente envia um poema. O poema chega até o leitor. Se ele chega de verdade até a emoção do leitor, o leitor abre a sua alma, a sua emoção, para sentir aquele poema, ele está exercendo a sua liberdade. Ele vai sentir o poema da sua maneira única, pessoal,
de acordo com o seu repertório, com sua visão de mundo e também com o estado emocional em que ele se encontra naquele momento, porque se nós lermos o mesmo poema 20 vezes durante a vida, em momentos diferentes, em estados emocionais diferentes, nós vamos perceber diferentes coisas, às vezes até diferentes poemas, a gente entende de outra forma, porque essa interpretação livre depende muito do nosso estado, no momento em que nós abrirmos a nossa emoção para apreciarmos aquele poema, para sentirmos aquele poema. Então eu penso que isso está à base do que eu chamo o poder revolucionário da poesia, não é? Aham. Através da nossa emoção, a poesia modifica os nossos sentimentos. E modificação é revolução. Com certeza. Não é? É revolução e evolução também, né? E evolução com Evoluir o pensamento. Esse poema que tu declamou hoje, declamou é a palavra certa? Eu tentei declamar, eu falei o poema. Vamos dizer que tenha declamado o poema. Na parte que, no trecho final, que falava, então se propôs a poema. E me veio para que eu a cantasse e a gente voasse para nunca deixar de ser. Eu achei fantástico, porque nessa parte ela é como se o poema estivesse te falando, essa é a liberdade. É essa exatamente a liberdade. É tu entender que cada palavra pode voar junto contigo, não é verdade? E nós voamos com a palavra voa conosco. Exato. E nós voamos com a palavra. Para onde? Para o infinito, Exato. para nunca deixar de ser. Nós voamos para novos horizontes, novas emoções, novas ações em nossas vidas. Por isso, o poema é revolucionário. Ele nos impulsiona para seguirmos de uma forma renovada por ele. O poema aclara a nossa emoção, a nossa visão, aclara a nossa compreensão do que está acontecendo na nossa vida e nossos sentimentos e nos proporciona ou nos prepara para ações diferentes do que nós teríamos antes desse poema. Claro, isso se nós abrirmos a nossa alma para sentirmos aquele poema. A poesia só existe se receber a sensibilidade do leitor. Senão ela é só um amontoado de palavras que passa como tanta coisa passa na nossa vida. Maravilha, maravilha. Quero então encerrar o assunto só comentando que concordo com tudo que tu disse, eu achei maravilhoso e eu queria complementar falando o quanto a gente precisa aprender com pessoas a crescer em profundidade pessoal também. Não adianta só exercer o lado material, isso do poema, isso que o Luiz agora comentou sobre exercitar, sobre abrir novos horizontes, é a nossa capacidade de também se tornar mais sábios, melhorar a nossa compaixão, a nossa percepção humana. Nós, como humanos, temos muito a aprender a crescer horizontalmente, ou seja, ascender mais a percepções mais humanas, e a poesia com certeza faz isso. E eu tenho, complementando o que você está falando, Pablo, eu tenho certeza que nós dois temos crescido muito com os comentários, certamente, as mensagens que recebemos dos nossos leitores, das nossas leitoras, essa troca, esse compartilhamento de emoções, de ideias, de sentimentos, né, tem me feito crescer muito. E eu sinto, nós já conversamos, que você também tem crescido muito nesse processo. Eu agradeço muito, eu escrevo que eu tenho sido revitalizado e fortalecido pelas mensagens que recebo, né, em retribuição aos meus poemas. Muito obrigado, pessoal. Minha gente querida, porque são queridos mesmo, eu gosto de falar. E eu tenho uma vez, acho que tu escreveu em algum poema teu, ou comentou comigo, que tu renasce em cada poema que tu escreve. Eu renasço,
Sim, E eu com consigo certeza. enxergar isso hoje quase que de uma forma racional, entendendo perfeitamente, sabe? Existe uma filosofia por trás disso. E é essa de renovação, de criação, de liberdade. A criação é um exercício poderoso no ser humano. E então eu quero deixar aqui para todos essa mensagem hoje, né? A gente quer deixar esse tema hoje para vocês, para que vocês possam refletir o quanto essa liberdade pode melhorar a vida de vocês, quanto essa liberdade pode. E até é uma temática, é um tema que meio que faz uma ligação com o tema anterior, né? Sobre a poesia e a cura da poesia. Então reflitam sobre as palavras, reflitam sobre o significado que os poemas têm para vocês, não é verdade? Eu penso Ah, sim, e eu acho que essa liberdade que nós falamos, né, ela tem sido exercida por nós ao compartilharmos os poemas como estamos fazendo e por todo mundo que anda lendo e sentindo. Eu percebo isso no conteúdo das mensagens que eu recebo. Eu percebo muitas vezes que meus poemas têm sido sentidos com muita profundidade. Em algumas mensagens que me impressionam muito, eu sinto que os poemas têm realmente modificado a emoção e algumas coisas na vida de certas pessoas. Isso é muito gratificante, é muito. Eu agradeço a Deus e a poesia por tudo que tem acontecido. é Muito isso aí. obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Não quero cansar vocês, é tão gostoso Não, conversar. é verdade, a gente podia Pouco o ficar nosso até vídeo amanhã. vai ficando longo, longo, e vocês cansam. Então eu acho que a gente tem que se conter um pouquinho É aqui no verdade, a gente ficaria até na nossa amanhã. conversa. Aproveitando esse gancho, já quero então continuar nosso programa. Como você sabe, depois que a gente fica aqui um pouco conversando sobre a temática do programa, a gente segue então para as perguntas, comentários, ideias. Lembrando que nós sempre lemos todos os comentários. E eu sempre digo a todos, quem quiser enviar uma pergunta para o Luiz ler no programa, ou eu ler, mande na publicação desse vídeo, que no próximo vídeo a gente vai ler ela, enfim. Pode deixar comentários também no site, no Instagram. Se quiser deixar comentário em qualquer outra parte e dizer, olha, por favor, leia no seu programa. Lembrando o nome do programa. A gente nunca fala o nome do programa, né? Mas o nome do programa é Conversando com o Poeta, gente. Eu tenho que botar em algum lugar isso para as pessoas saberem. Mas, eu quero mandar uma pergunta pro Conversando com o Poeta. Aí envia por e-mail, comentário que a gente com certeza vai ler. Você que inventou essa história de conversando com. Não, eu percebi, na verdade, é exatamente por ter tantos comentários e às vezes muitas perguntas nas mensagens que eu percebi que era um assunto gostoso. Eu particularmente percebi que toda essa atmosfera de poema, poesia, leitores, é uma coisa gostosa, parece um clube, assim. Então, quinta-feira a gente faz aquele café gostoso, senta aqui, começa a nossa conversa. Para mim é muito agradável, eu amo fazer isso, né? Adoro. Para mim também, eu espero que para vocês também, pessoal. Então, vamos então hoje às perguntas, comentários, críticas, enfim, ideias do programa. Perdão. Eu tenho aqui separado algumas coisas. Vamos começar falando sobre o programa que a gente falou, Poesia em Tempo de Guerra. No site poetaluissampaio.com tem comentários lá e o Isaac foi um dos que comentou lá nesse poema. A gente quer falar um pouco sobre o comentário dele. Bom, vamos lá. Isaac comentou: a guerra mata a alma do homem, a poesia salva a alma do homem. Então, Isaac, eu acho que você pegou a coisa pela raiz. Inclusive, você escreveu um poema, não é? Essa repetição das frases, mudando mata por salva, essa oposição entre mata e salva, esse conjunto de palavras é um poema, não é? Eu fiquei muito gratificado porque você, em duas frases que são dois versos, você resumiu tudo que nós falamos sobre a poesia em tempo de guerra. Sim, a poesia salva a alma do homem. Essa é a nossa esperança. Eu escrevo às vezes para as minhas respostas que quem ama a poesia são as pessoas sensíveis que ainda podem levar a humanidade adiante. Vamos em frente, Isaac.
Vamos em rumo frente. à humanidade melhor, cada dia melhor. Bom, vamos seguindo então. No programa que a gente comentou sobre a poesia pode curar, a gente teve bastante comentários. Vou começar lendo. Na verdade, eu vou fazer uma citação aqui no Facebook. A Ângela Maria Pupin, espero que eu tenha lido certo seu sobrenome, Ângela, comentou indicando a biblioterapia, que é uma farmácia literária criada pela psicóloga Cristina Seixas aqui no Brasil. Eu achei muito interessante, Ângela. Muito obrigado por recomendar. Eu entrei no Facebook. Pessoal, minha gente querida, entrem no Facebook e procurem biblioterapia. É uma criação da psicóloga Cristina Seixas, né? Muito no mesmo rumo da farmácia de poesia que nós citamos no vídeo A Poesia Pode Curar. Exatamente. Né? Ela trabalha com leitura, é muito interessante, eu percebi, pelo que eu vi ali, ela faz oficinas, e eu vi muitos livros em volta de um círculo de leituras, eu acredito que cada um leia alguma coisa, e essa massagem na alma das pessoas, a Cristina Seixas crê, e eu acho que ela está muito correta, pode curar sim. Né? É uma forma de terapia. Vejam no Facebook, biblioterapia, é muito interessante. Muito obrigado, Cristina. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Ângela. Também a Ângela, né? É. Bom, e no blog também tivemos comentários sobre o programa do Conversando com o Poeta com a temática Poesia Pode Curar. Eu vou ler aqui alguns comentários e perguntas. Vamos lá. Morgana, não tinha sobrenome. Morgana, me desculpe no seu sobrenome. Não apareceu para nós lá, mas eu espero que você saiba que é você. Morgana falou: Acho que vocês poderiam falar sobre mais de um tema em cada programa. Morgana, muito obrigado. Eu agradeço muito a sugestão sua. Agora, veja bem, a gente fala muito. A gente é muito prolixo. Então, um tema já fica longo. Eu já conversei com o Pablo, que eu quero que a gente faça vídeos mais curtos, porque eu sempre tenho medo de cansar vocês, né? Porque também ninguém tem tanto tempo para ficar assistindo um vídeo. Mas veja, esse de hoje já está longo. Não é? Eu não sei como é que a gente vai fazer vídeos mais curtos. Falar mais do que sobre um tema em cada programa, eu acho que vai ser muito complicado, a menos que a gente reúna temas muito objetivos, assuntos objetivos. Vamos montar um vídeo assim, fazendo um ping-pong sobre 2, 3 temas. Vamos ver, talvez seja interessante. Talvez a gente possa tentar fazer um formato de tópicos, mas a gente vê mais um formato de tópicos, Vamos fazer, talvez fique dinâmico, Morgana. Obrigado pela sugestão. Ainda no blog, e sobre o mesmo programa, Fernanda Almeida disse: Penso que sim, mas principalmente quando o poeta tem intenções de coração, de amor, se referindo no caso se a poesia pode curar. Muito obrigado, Fernanda, né? Eu concordo com você, eu concordo que a gente fez esse vídeo se a poesia pode curar, né? Eu acho que a poesia pode sim fortalecer a emoção da pessoa, aclarar os sentimentos da pessoa, e nesse sentido ela é sim curativa, não é? Agora, quando o poeta tem intenções de coração, de amor, na verdade, mesmo, eu não sei se eu vou falar uma coisa teoricamente correta sobre a poesia, mas mesmo os poetas mais racionais, aqueles que dizem escrever com o cérebro, têm intenções de coração, de amor, não é? Tem intenções de coração, sim. O cérebro não existe sem coração, e eu acredito que não existe um poema sem amor. Todo poema é um gesto de amor de quem escreve para quem lê. É muito bonito o que você falou, Fernanda. Muito obrigado. Muito obrigado.
Então, vamos para o último comentário do blog. Sobre quem comentou foi a Suelen Ramires. Ela fala: que maravilha, amei o programa, amei. Quero deixar uma pergunta para o próximo. Você, Luiz, se sente censurado nessa nova onda do politicamente correto? Beijos, amo você. Só um parênteses aqui, Luiz, cuidado só para não mexer muito no computador enquanto responde. Eu fico pondo a mão no computador. Cuidado. Vamos lá, vamos para a Suelen. Suelen, meu Deus, eu não sei, eu já falei que eu tô mimado de carinho. Né? Muito obrigado, Suelen, é muito... eu amei o seu amei, né? Todo mundo gosta de ser querido, a gente é ser humano, a gente gosta de carinho. Lá vai o meu carinho para você, Suelen, de coração, não é? Agora, sobre o politicamente correto, eu acho censurado, Tom? Eu acho que não só eu, todos nós, toda pessoa que tem um pouco de consciência sobre o mundo no qual nós vivemos hoje é censurado, sim, pela onda do politicamente correto. É muito difícil pôr o pé em uma canoa sem afundar a outra. Nós vivemos num mundo dividido, num mundo onde existe uma ódio, sim, rivalidade de ódio, não é? Ou você é isso ou é aquilo, ou você é vermelho, ou você é verde, ou você é preto, ou você é branco. E nós, muitas vezes, não somos nem preto nem branco, nós somos cinza, não é? E, então eu me sinto censurado, sim, né? Eu já falei em outro vídeo, eu escrevi muitos poemas políticos, eu estudei literatura em Moscou, eu fui muito influenciado pela poesia política do Mayakovsky, um grande poeta que dedicou a vida dele à política, embora tenha escrito belíssimos poemas de amor. Mayakovsky dizia que ele era uma pessoa anormal, que as pessoas têm um coração dentro do peito e que ele era um enorme coração, né? O Mayakovsky era um enorme coração, de certa maneira dominado pelo cérebro político, porque ele viveu no momento de intensa política que foi a Revolução Socialista Russa de 1917. Então, eu escrevi hoje em dia, eu acho que um poeta deve ser político, sou político, mas o mundo hoje, o Brasil e o mundo, está tão compartimentado, tão dividido em regimentos daqui e dali, e que não há sentido nessa divisão, que eu estou preferindo não divulgar os meus poemas políticos para não ser catalogado, para não ser carimbado disto, carimbado daquilo. Eu sou acima dos carimbos. A poesia é acima dos carimbos. Então eu tenho preferido falar sempre para a alma das pessoas, para a emoção das pessoas, mais do que do cérebro das pessoas, porque hoje em dia eu acredito muito, com muita segurança, de que qualquer revolução no mundo vem da evolução exatamente da emoção das pessoas. Claro que também movida pelo pensamento, pelo cérebro. Mas se nós se nós não humanizarmos a nossa emoção, o nosso eu emocional, não adianta a razão que vá criar alguma coisa nova. Não criará. Se o ser humano não evoluir, nenhuma nova sociedade mais justa poderá haver. Aí vem o poder revolucionário da poesia. Fazer com que o ser humano evolua humanamente para que a gente chegue a uma sociedade mais correta e mais justa. Isso que eu penso hoje em dia, Suelen. Muito obrigado pelo carinho. Lá vai o meu carinho para você. Obrigado, Suelen. Muito obrigado. Então, no blog foram esses comentários. Ainda sobre o mesmo programa, sobre a poesia pode curar, nós vamos para as perguntas do Instagram. Lembrando que semana passada eu postei no Stories do perfil Poeta Luiz Sampaio que nós vamos gravar, pedir que o pessoal participasse, deixando suas perguntas. Essa semana não foi feito isso porque a gente já tinha muitas perguntas para responder.
A gente ainda vai responder agora as perguntas da semana passada. Então, perguntas do Instagram, do Stories da semana passada. Perguntas e comentários, não é? A Inês pergunta e meio que... Ela pergunta meio que afirma, na verdade, ela está em dúvida. Ela fala: todo assunto é possível tornar-se poesia ou tem alguns temas que não deveriam virar poesia? Inês, muito obrigado pela pergunta, Inês. Eu acho que eu respondi a sua pergunta hoje, já É nesse verdade. vídeo, não é? Porque eu digo assim: todo assunto pode virar poesia, sim. Tudo que existe no planeta Terra e até no universo fora do planeta Terra é matéria de poesia. O que transforma esses assuntos em poesia é a forma como eles são elaborados e a forma como eles são transmitidos naquele conjunto de palavras que é o poema. Então, todo assunto pode tornar-se poesia, sim, Inês. Ok, Muito obrigado, muita poesia para. obrigado. Vamos adiante, gente. Eu vou acelerar um pouco. A gente está no último comentário, na verdade, última pergunta. Eu vou pedir para que tu tente responder de forma mais rápida, Luiz, para não esticar muito nosso programa de hoje. Ah. O Gabriel perguntou: quando a poesia se torna um processo mais mecânico do que emocional, o que fazer? Gabriel, agradeço a sua pergunta também. É muito interessante pensar que um poema pode ser resultado de um processo mais mecânico do que emocional. Na verdade, não pode. Se o processo for mecânico, o resultado dificilmente será um poema. Mas esse é um assunto muito interessante, eu vou deixar como um dos temas para os nossos próximos vídeos. A gente vai retornar a isso, Gabriel, e vou responder com bastante atenção e carinho para você. Um abraço. Pessoal, eu acho que nós já falamos demais. Se vocês chegaram até aqui, eu já estou gratificado. Se vocês não interromperam o vídeo pela metade, não é? Eu quero me despedir e dizer que eu tive muito prazer. Estava muito gostoso gravar esse vídeo. Tomara que vocês tenham tido prazer em ouvir também. Um forte abraço e até a próxima semana. Obrigado, pessoal. Fiquem com a poesia. É isso aí, então, galera. Agradeço a todo mundo que mandou as perguntas e comentários. Esse é o nosso terceiro programa. Estamos numa quinta-feira. Desejo a vocês um ótimo final de semana e nos vemos na semana que vem. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado, pessoal.